E a gente agora vai a um assunto que interessa ao Brasil todo e que a discussão ainda não acabou, que é a do voto impresso. A Thaisa Oliveira está marcando em cima e trazendo todas as informações para a gente. Thaisa, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, a audiência de hoje foi mais ali uma retomada daquele debate que começou na semana passada e que acabou não contando com nenhum representante do Tribunal Superior Eleitoral, ainda em relação à questão do voto impresso. Hoje, os representantes do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dirimiram ali algumas dúvidas que sempre surgem, alguns questionamentos que sempre surgem em relação à implementação do voto impresso. Eles disseram que a lei que estabeleceu o voto impresso, a lei de 2015, ela deixou várias brechas. Uma delas é o fato de que a lei só estabelece um marco temporal para a implementação do voto impresso, que é agora as eleições de outubro de 2018. Por isso, o TSE não estaria descumprindo a lei ao escalonar essa implementação. A gente lembra que a previsão do Tribunal Superior Eleitoral é de implementar a votação impressa em todo o país em 10 anos, um processo que só seria concluído, então, em 2028. O ministro Tarcísio Vieira fez questão de afirmar também durante essa audiência que não há nenhuma má vontade, não há indisposição do TSE em cumprir aquilo que o Congresso Nacional determinou em 2015. Me parece que está havendo até um deslocamento do debate no sentido de ser acusado o tribunal de colocar obstáculos a essa decisão soberana do Congresso Nacional, nada mais enganoso. É preciso remover de logo essa nódoa de que o tribunal esteja em desacordo com a vontade política do Congresso Nacional. O problema não é esse. O problema é que, na implementação da vontade política do Congresso Nacional, o tribunal funciona como administração pública. E, como administração pública, precisa cumprir os princípios constitucionais, a lei de licitações. O secretário de Tecnologia do TSE, Giuseppe Giannino, disse também que um dos pontos, que são sempre questionados em relação ao módulo de impressão. Ele falou que não dá para simplesmente comprar uma impressora simples, dessas que a gente vê no comércio mesmo, emitindo a nota fiscal, para usar e acoplar isso na urna eletrônica. Ele fala que é preciso uma impressora bem mais complexa do que essa impressora que a gente vê no mercado. Outro ponto que é sempre questionado é a respeito desse módulo, essa urna eletrônica, esse protótipo que a gente está vendo na tela. Esse protótipo, ele foi desenhado, foi uma contratação que o TSE fez com dispensa de licitação em 2016, o protótipo de urna eletrônica, já com a previsão da impressora, que tem ali a urna onde seriam guardados os votos impressos. Esse protótipo foi apresentado em 2017. E muita gente questiona por que o TSE resolveu simplesmente não usar esse protótipo que foi desenhado e contratar um novo protótipo agora, nesse pregão que foi aberto no começo do ano, que é uma previsão desse pregão, é de que um novo protótipo, dessa vez só das impressoras, seja feito. Giuseppe disse que esse protótipo que foi apresentado demonstrou algumas instabilidades e, por isso, o TSE decidiu não usá-lo e partir, nas palavras dele, para um plano B, que seria a compra dos módulos de impressão. Nós constatamos que os modelos, os protótipos, estavam bastante instáveis. Não estavam maduros o suficiente para que nós fizéssemos um edital e fizéssemos, em cima disso, a contratação de uma nova urna eletrônica. Diante disso, houve a decisão de se partir com a prioridade do cumprimento da lei, na alternativa de se adquirir equipamentos específicos para a impressão do voto, que são os módulos impressores. São vários requisitos que são necessários implementar nesse dispositivo, que, ressalto aqui, não existe no mercado, para atender justamente os requisitos legais. Eu diria que o senhor podia ser candidato, porque o senhor teve um cuidado de muita habilidade para fazer uma volta, para não dar a resposta. A urna eletrônica brasileira é inviolável ou não? Nós temos evidências de que a fraude é inviável. Nós vamos chegar aqui à conclusão de que o sistema é 100% seguro, porque isso é uma falácia.
mas pelo histórico que nós temos e pelas evidências que nós temos até hoje, e todos os dispositivos de segurança e auditabilidade que são implementados no processo, nós consideramos a fraude até hoje inviável. E um dos motivos elencados pelo TSE, né, para esse tempo esse escalonamento na impressão, na implementação da impressão do voto, é justamente o custo disso. O TSE estima que colocar a impressão do voto em todas as urnas eletrônicas possa custar de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais. Só que hoje, nessa audiência, diversos senadores se manifestaram e disseram que querem, então, a implementação do voto impresso a qualquer preço. Um deles, que se manifestou dizendo que o Congresso teria a prerrogativa de fazer um remanejamento no orçamento para garantir mais verba ao TSE, foi o senador José Medeiros, do Podemos. Ele chegou a usar um exemplo quase cômico ali para falar que a vontade do Congresso, né, pelo menos dessa parcela de senadores que acompanhou hoje essa audiência, é de que haja a impressão do voto, independentemente do custo disso. Há poucos dias eu escutei uma história do senador Hélito Fagundes, que é nosso companheiro aqui da casa. Ele disse que tinha recém-formado e montou uma clínica veterinária lá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. E aí recebeu um chamado de um empresário do Rio de Janeiro para ir cuidar de uma vaca dele que estava em trabalho de parto, mas não estava conseguindo. Ia ser preciso fazer a cesárea. E aí ele foi para a fazenda. Chegou lá, fez a cirurgia, fez a sutura, tudo certinho, e explicou para o funcionário. Falou, olha, você vai passar esse remédio aqui na cicatriz aqui. Aí ele... 2 dias depois recebeu um telefonema do funcionário, falou, olha, o patrão falou para você vir aqui. Ele falou, pronto, a vaca deve ter passado mal, né? Alguma coisa assim. Voltou lá, não tinha, estava tudo sequinho, tudo bonitinho, passou um negócio lá e voltou. Falou, não, você passa esse remédio. 3 dias depois, outro telefonema. Falou, pronto, a vaca morreu. Voltou. Aí ele ligou pro dono da vaca e falou, olha, eu deixei, tá tudo certinho e tal... mas ele pode passar o unguento lá, o mata-bicheira, essa coisa que... Ele falou, não, eu quero que você vá lá ver a vaca. Ele falou, mas não precisa, vai ficar muito caro. Ele falou, rapaz, a vaca é minha. Não importa. Eu quero que você vá lá ver a vaca. Essa história está me parecendo o seguinte, o povo brasileiro é o dono da vaca. E ele não quer saber quanto está custando. Ele quer ter essa certeza de que esse negócio tem como ser auditável. Bom, lembrando, o TSE precisou abrir uma nova licitação, um novo pregão para a compra desses 30 mil módulos de impressão que serão usados nas eleições de outubro. Isso porque o primeiro pregão que foi aberto, a empresa que estava em primeiro lugar, a Smartmatic, acabou sendo desclassificada do pregão, e a empresa que estava em segundo lugar, a TSC Pontual, desistiu de continuar nesse pregão eletrônico. Então, agora o TSE abriu um novo pregão para a compra desses módulos, 30 mil módulos, cerca de 5% do total de urnas do país. E hoje, na audiência, os representantes do TSE disseram que esperam que desta vez mais empresas se manifestem e apresentem, então, novos modelos nesse pregão. O pessoal está aqui reclamando, Thaisa, da história de comparar com a vaca. Mas eu achei a comparação boa, porque quem é da área de pecuária vai entender bem que às vezes é uma cabeça de gado apenas. A pessoa vai falar, olha, não precisa gastar isso para uma cabeça de gado, é um gasto que não vale, é muito gasto para pouco retorno financeiro que você vai ter. Mas a questão é quanto aquilo significa para o povo. O povo não quer saber qual é o tamanho desse gasto. O povo quer saber que haja uma garantia de que os votos podem ser contados novamente. É nessa que a gente está, né? Exato, eu separei esse trechinho da fala do senador José Medeiros, assim, são coisas que a gente vê ali, né,
no Senado e na Câmara dos Deputados. E aí, alguns senadores, algumas pessoas que acompanhavam a sessão ficaram ali se segurando, viu, Madá, para não rir. Inclusive, as pessoas que estavam ali na mesa ficaram se segurando. A gente viu o senador Antônio Anastasia também se segurando para não rir desse exemplo. Mas ele deixou claro que há uma disposição do Congresso em fazer um remanejamento do orçamento para atender, né, esse exemplo que ele citou, a vaca. Então, assim, o que seria a implementação do voto impresso em todo o país, custe o que custar. Na realidade, o que a gente vê é que depois que a Smartmatic saiu, as outras empresas estão saindo também. Quem que vai ficar nesse lugar? Já tem uma luz aí no fim do túnel? Não há. Inclusive, a gente conversou com um representante da TSC Pontual, que foi a empresa que estava em segundo lugar e acabou desistindo desse pregão, para tentar entender por que ele tinha abandonado, né? Ele disse que esse edital do TSE, esse pregão, é extremamente complexo, que muitas pessoas acreditam que é simplesmente colocar ali uma impressora comum, acoplar isso a urna eletrônica, o que seria um custo barato, né? Muita gente fala que isso custaria R$500 cada impressora, e esse representante da TSC Pontual disse que não é bem assim, que é preciso apresentar um protótipo de como vai ser isso. Então, ele disse que é um edital extremamente complexo e criticou os prazos estabelecidos pelo TSE. Ele disse que esses prazos do TSE são, segundo ele, né, extremamente difíceis de cumprir, porque esse pregão, na visão desse representante da empresa que acabou abandonando essa concorrência, esse pregão deveria ter sido aberto lá atrás. Pelo menos, ele fala em setembro, para que desse tempo da empresa preparar o protótipo e apresentar isso. O protótipo mesmo que a empresa, a Smartmatic, apresentou não foi suficiente, a empresa acabou sendo desclassificada, então a gente realmente não sabe quem vai sobrar, né? Hoje, os representantes do TSE disseram que tem ali uma esperança de que mais empresas apresentem novas propostas nesse pregão. Olha, aqui o pessoal falando de pregão, a Renata Jones estava falando, deveria ser uma licitação técnica, não pregão. É pregão porque olha, é um tipo de licitação que chama técnica e preço. E é uma licitação que você tem que ser muito esperto para fazer. Eu fiz o curso lá do TCU de como que fazer essa licitação. Eu herdei uma, que eu fui fazer um pregão técnica e preço da gestão da ministra Ellen Grace, que foi feito o edital na época da ministra Ellen Grace, técnica e preço, para compra de trilhas sonoras. E a parte técnica foi feita de um jeito que quando bateu o martelo no preço, eu ligo para a pessoa, olha, quais são os pacotes que você tem, me oferece, papai. Ele, não tem pacote. Como assim? Criança linda, você não tem os pacotes para me oferecer. Não, a senhora faz assim, a senhora canta do jeito que a senhora quer, que a gente tem uma banda, eu, meu irmão, meu pai. Aí a gente toca assim o ritmo que a senhora cantar. Entendeu? Aí ele conseguiu passar na parte técnica do pregão, porque o edital não havia sido formulado fechando o suficiente a parte técnica. Então, assim, são coisas que têm de ser muitíssimo bem feitas para você não acabar com, sei lá, com um moleque de 17 anos que ele e o amigo sabem montar robô de Lego, oferecendo urna eletrônica e conseguir passar na técnica, sabe? Então, assim, essa equipe que está no TSE hoje é uma equipe altamente capacitada para fazer essas licitações. Mas são licitações complicadíssimas. São bem complicadas. Eu não acho que vai dar tempo de fazer isso para... Eu não acho assim, cálculo meu, não tenho informação nenhuma. Mas eu não acho que dá tempo para essa eleição. Enfim, vamos torcer, né, Thaís? A gente continua torcendo e ficando em cima. E você volta amanhã. Volta amanhã, até amanhã, então.